tem que existir sempre, né? É incansável, mas infelizmente tem que haver, né? E tendo também, veja bem, nesse diálogo com os filhos, a verdade tem que aparecer, né? E os pais têm que ser verdadeiros com esses filhos, informarem por que precisam, né? Por que precisam estar sempre ali com eles no computador para saber quem é que está do outro lado. Mas no caso, quando chega na morte do menor, como é que a polícia pode entrar nesse meio, nesse caminho, para poder evitar isso? Porque na verdade, nesse caso, infelizmente, a polícia não agiu a tempo, ou não tomou conhecimento dos fatos a tempo para que pudesse ter agido, evitando essa morte, por exemplo. Nos 4 casos, né? Quer dizer, foram 3 no Paraná. 4 no Paraná com mortes. Salvo engano, 4 casos. O que acontece é o seguinte, em alguns casos, o pedófilo, e não necessariamente nesses casos isso ocorreu, mas quando ele estabelece esse contato virtual, eu me refiro aos crimes de internet agora, ele, em alguns casos, força o encontro fisicamente. Por quê? Ele, além de saciar o seu desejo sexual pela internet, muitas vezes ele procura abordar a vítima para concretizar o ato. E aí o imponderável pode ocorrer, porque para ele se livrar de um crime tão bárbaro, ele acaba eliminando a própria vítima, tá? Sentindo até uma culpa, algum outro sentimento que não seja um sentimento normal, um sentimento nobre, ele acaba cometendo esse ato. Então, aí acontece um crime mais grave do que o próprio abuso sexual, acontece um homicídio qualificado. Então, aí a polícia tem que atuar rastreando todas essas provas, perseguindo todos os atos até a consumação desse crime bárbaro. O Marinaldo, ele lida com as crianças, né? Mas você, como psicólogo, de repente, pode analisar um pouco esse perfil desse pedófilo. Ele tem alguma coisa de diferente que possa alertar as mães? Não, essa pessoa é estranha. Porque muitas vezes esses crimes acontecem dentro da próprio âmbito familiar, ali do meio familiar, né, da criança. Pois é, mas é que está justamente a dificuldade, né? Quer dizer, porque o pedófilo, ele pode agir apenas na sua fantasia, né? Então ele fantasia com uma criança e muitas das vezes ele não chega, né, a fazer o crime, tá? Então, assim, fica muito difícil você detectar isso daí, porque ele está preso nisso, né? E o que a gente diz na clínica, quer dizer, tem um pedófilo que a gente diz que ele é o clínico, né? Onde ele só vive realmente essa fantasia que ele criou, tá? E aquele que parte para a execução do ato, né, do crime, do fato, né? Então, assim, não tem como você chegar e colocar que existe esta ou aquela característica. É difícil, né, difícil, detectar. Muito difícil. Bom, eu vou ter que ir para um rápido intervalo, mas você que está aí em casa, olha, na volta nós vamos falar sobre a nova lei que está gerando um pouquinho de polêmica e vamos ver a opinião das pessoas nas ruas do Rio de Janeiro. Fique comigo porque eu vou e volto rapidinho. Estamos de volta com o Revista e no programa de hoje nós estamos falando sobre um assunto muito delicado, mas que está sendo muito comentado nesse final de ano, principalmente devido a alguns casos que ocorreram pelo Brasil, não é? Mas, Fernando, na questão da nova lei, de repente uma situação de um jovem de 18 anos, ele já responde pelos seus crimes. Ele tem uma namorada de 15. Seria crime ele ter no seu computador fotos dele com a namorada, porque a gente sabe que hoje algumas jovens começam a sua vida sexual bem cedo, não é? Sim. Seria crime isso? Eu entendo que não, tá? Não. Porque nesse caso específico é um fato isolado e trata-se de um relacionamento entre duas pessoas com consentimento da menor, no caso. Agora, a partir do momento que esse jovem
e isso é muito comum, ao terminar um relacionamento, começa a divulgar imagens dessa menor pela internet, através do seu computador, ele vai ter a sua conduta adequada à nova lei. Tá? Então, isso é sério porque ele está divulgando, vai estar divulgando fotos de adolescente em situações de pornografia. Não é crime ter as imagens, o crime é divulgar as imagens. Então, hoje é crime ter as imagens, também. Antes não era, hoje é crime ter. Só que nesse caso específico ele está tendo por conta de um relacionamento e de alguma forma não está divulgando, tá? E é uma foto só, uma, duas, ou de uma mesma pessoa com quem ele tem um relacionamento de forma consentida. Agora, a sua conduta pode variar, né? Ele pode adotar um outro tipo de comportamento. E dependendo desse tipo de comportamento, aí sim ele responde. Pode ser crime ou não. Pelo crime. Marinaldo, a gente está falando dessa relação de uma jovem de 15 anos, 14 anos, hipoteticamente, e um jovem de 18. No caso daquela menina da Nayara, de São Paulo, ela namorava um rapaz bem mais velho do que ela. Você, como psicólogo, você acha isso normal, saudável? Acha que os pais devem ter um cuidado maior? Porque, infelizmente, terminou do jeito que terminou no caso dessa menina. Eu considero, assim, que os pais devem ter um cuidado maior com relação à questão do namoro dos filhos, né? Até porque são interesses diferenciados. Uma criança de 14 anos namorar um rapaz de 21, né? Na realidade, esses interesses não se coadunam. Então, ele vai fazer com que essa menina seja adaptada ao que ele deseja. Tá? A menina acaba ficando sem o seu desejo, tá? Para ter o desejo dele apenas, né? E quando ela quis romper com esse desejo dele, o que aconteceu? Aconteceu o pior. Eu saí um pouquinho desse assunto para a gente poder ter esse gancho, né, já que a gente está falando de crimes bárbaros que aconteceram nesse ano de 2008, mas também para entrar numa outra questão. A gente vê jovens, né, de 13, 14, a mãe sempre gosta de colocar a filha bonitinha, de sainha, de shortinho. Às vezes as pessoas olham e veem uma jovenzinha de shortinho, mas essa daí tá querendo o quê? Você acha que a mídia, essa coisa de influenciar essa sexualidade muito cedo também nos jovens, pode ser perigoso, Marinaldo? Eu considero particularmente que sim. Aí são duas questões, o machismo, né? Vocês como homens têm que responder. Na verdade, você já respondeu. Porque o machismo, ele predominou nessa situação aí. Até se sobrepôs à sua conduta. Você está ali vestindo a roupa que você quer, vestir, gosta. Pois eu acho que roupa... Exatamente, né? Mas entra na questão, assim, da questão da sexualidade, né? Quer dizer, na realidade, hoje, todo e qualquer movimento, né, da criança está voltado para mostrar a sua sexualidade, né? Inclusive as danças hoje, que se coloca muito a isso daí, né? As coisas estão vindo algumas um pouco danças, antes. Músicas. Exatamente, está vindo um pouco antes, vamos dizer assim, do desenvolvimento normal dessa criança. A própria mídia atua nesse sentido, né? Quer dizer, a tecnologia atua nesse sentido, né? Então, mais cedo, quanto mais cedo elas vão ficando mais, entendeu? Querendo mostrar o seu corpinho, mostrando o quanto é bela, porque isso faz bem para o ego delas. Mas acha que os pais têm que ter cuidado, assim, de não expor muito, principalmente as suas filhas, com uma sainha muito curta, ou não? Isso não influencia nada. Quem é doente, porque um pedófilo é uma pessoa doente louca, né? E um criminoso. Isso não influencia em nada. Mas bem, eu acho que você tem que ter a liberdade de querer usar aquilo que você desejar, contanto que isso daí não seja, vamos dizer assim, um excesso, né? Então, assim, se você deseja usar a minha saia, né, eu desejo usar um shortinho curto, que use. Isso daí, isso é normal na criança, no adolescente, tá? Agora, ela não tem que se privar necessariamente por causa do outro, né? Tem normal, situações, tem situações. O bom senso realmente tem que ser colocado aí nessa questão. Existem mães que realmente projetam alguma coisa do passado nos seus filhos e querem criar uma maturidade, uma adolescente às vezes precoce. Vestir uma criança de 8 anos com um saltinho alto, eu acho que já tem um certo exagero de algumas mães que às vezes, né, tem que ter um controlezinho, né? Em determinado local, isso aí pode criar uma situação de risco.